Nos últimos tempos, enquanto mergulhamos nas histórias das seleções mais fracas do futebol mundial, uma pergunta começou a martelar na nossa cabeça: como é feito o cálculo da pontuação do ranking da FIFA? Hoje, o Gol de Canela vai abrir a caixa preta do ranking da FIFA e te mostrar como funciona a matemática que organiza o futebol de seleções, uma fórmula que já mudou várias vezes e ainda causa confusão até hoje. O ranking da FIFA pode parecer algo natural hoje em dia. Uma lista que mede desempenho das seleções e ajuda a definir cabeças de chave em torneios importantes. Mas ele só começou a existir oficialmente em 1992. Antes disso, não havia critério técnico. A hierarquia das seleções era baseada apenas em títulos, tradição e prestígio. Com o crescimento do número de jogos internacionais, a FIFA decidiu criar uma fórmula que avaliasse de forma objetiva o desempenho das seleções. O primeiro ranking, lançado em dezembro de 1992, era muito simplificado. Não levava em conta a importância do jogo, nem a força do adversário, nem se o jogo foi em casa, fora ou campo neutro. Na prática, vencer um amistoso contra uma seleção fraca valia quase o mesmo que vencer um jogo de Copa do Mundo. Times que só jogavam amistosos, vencendo adversários modestos, conseguiam subir no ranking, enquanto outros, com campanhas mais sólidas em competições oficiais, não ganhavam posições. Em 2006, após críticas acumuladas por mais de uma década, a FIFA reformulou a fórmula. O cálculo passou a considerar os seguintes itens: apenas os últimos 4 anos de jogos, pesos diferentes para cada tipo de partida, a força do adversário e a confederação a que o adversário pertencia. Sendo o M o resultado do jogo, o I a importância da partida, o T a força do adversário e C a força da confederação. Um exemplo prático dessa fórmula: se o Brasil, primeiro colocado do ranking, vencesse a Itália, quinta colocada, em uma partida de Copa do Mundo, a fórmula ficaria da seguinte forma: o M seria 3, o I ficaria 4.0, o T seria 1.95, já que seria 200 menos 5 dividido por 100, e o C seria 1.0. Logo, com a vitória sobre a Itália, o Brasil ganharia 23,4 pontos. Esse número seria somado à média do Brasil e influenciaria o ranking pelos próximos 4 anos, com peso decrescente ao longo do tempo. Apesar de ser uma evolução, esse novo sistema ainda tinha muitas falhas. Amistosos valiam pouco e poderiam até reduzir a média da seleção. Times evitavam jogos contra adversários fortes às vésperas de Copas do Mundo para não perder posições. Algumas seleções subiam sem jogar, pois jogos antigos mantinham a média alta e o cálculo era considerado pouco transparente para o torcedor comum. Diante disso, a FIFA decidiu mudar radicalmente o modelo após a Copa do Mundo de 2018, adotando um sistema baseado no elo, já usado em outros esportes como o xadrez. O sistema Elo foi criado pelo físico Arpad Elo em 1960 para medir o nível de jogadores de xadrez. A lógica é simples: todo mundo começa com uma pontuação quando 2 adversários se enfrentam. Quem vence ganha pontos, quem perde, perde pontos. A quantidade de pontos ganhos ou perdidos depende da diferença de força entre os adversários. Com base então nesse sistema, a fórmula da FIFA adaptada para o futebol foi essa: P antes mais I vezes W menos WE. Sendo P antes a pontuação no ranking antes do jogo, I o peso do jogo, W o resultado real do jogo e WE o resultado esperado, calculado com base na diferença de pontos entre as seleções. Bom, vamos lá. A partir daqui, o negócio fica muito complexo, então eu vou tentar explicar de uma maneira muito simplificada. Vale destacar que a tabela do I, que é o peso do jogo, ela já é definida pela FIFA da seguinte forma:
sendo 5 pontos a menor pontuação, que é para amistosos que não são na data FIFA, e 60 pontos a maior, sendo para jogos de Copa do Mundo a partir das quartas de finais. Vamos então usar como exemplo um amistoso fictício entre Brasil e Guatemala. O Brasil hoje, quinto colocado no ranking, tem 1.777,69 pontos, e a Guatemala, atual posição 100 do ranking, tem 1.235,63. O primeiro passo necessário é calcular o WE, resultado esperado, e para isso é usada a fórmula que está aí na sua tela. Esse número 600 da fórmula é o valor fixo, usado pela FIFA como divisor para controlar o impacto da diferença. O 10 é o peso do jogo, já que é um amistoso. Lembra da tabela de peso que eu já mostrei para vocês. E por fim, o DR da fórmula é a diferença da pontuação entre as duas equipes. Você precisa pegar a pontuação do adversário e subtrair com a sua. No caso do Brasil, deu menos 542,06. Aplicada a fórmula, o resultado esperado, o WE, para o Brasil é de 0,8889, ou seja, a FIFA considera que o Brasil tem quase 89% de chance de vencer. Os outros 11% fica como o WE da Guatemala. Vamos imaginar que o Brasil venceu o amistoso, então a fórmula ficaria assim: 1.777,69, a pontuação do Brasil no ranking antes do amistoso, mais 10, que é o peso do jogo, o W seria 1, já que foi vitória do Brasil, e o WE é o 0,8889. Logo, a pontuação do Brasil sobe para 1.778,80, ou seja, o Brasil ganha um pouco mais de um ponto, e a Guatemala perde a mesma quantidade de pontos. Agora, em caso de empate, a única coisa que muda na fórmula é o W. Você troca o 1 pelo 0,5. Logo, o Brasil voltaria para casa com 1.773,80 pontos no ranking da FIFA. Ou seja, perderia um pouco mais de 3 pontos. A Guatemala ganharia essa mesma pontuação. Por fim, em caso de vitória da Guatemala, a fórmula também mudaria apenas o W. No lugar de 0,5 ficaria o 0. Logo, após o fim do amistoso, a pontuação do Brasil seria 1.768,80. O Brasil perderia quase 9 pontos e a Guatemala ganharia essa pontuação. Apesar de complexa, essa adaptação do sistema Elo trouxe mais lógica ao ranking da FIFA. Agora, não basta só vencer, é preciso surpreender. Ao mesmo tempo, perder para um adversário fraco pode custar caro. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!